Hoje é Dia dos Namorados e, inevitavelmente, muita gente começa a pensar sobre amor. Quem está em um relacionamento celebra, quem está solteiro talvez reflita sobre os encontros que viveu, sobre os que perdeu ou sobre aqueles que ainda espera viver. Mas existe uma pergunta que tem atravessado muitas conversas dentro da nossa comunidade. Por que parece que tantas pessoas querem amar e, ao mesmo tempo, têm tanta dificuldade de construir relações que permaneçam? Será que isso é apenas uma impressão? Será que estamos mais exigentes, mais imediatistas? Ou será que existem histórias, medos e forma de existir que também moldam a maneira como nos relacionamos? Esse é mais um episódio de Picha Escuta Isso, podcast desenvolvido por Bruna Oliveira Oiê! e Júnior Costa. Oi, meninas. Além de mim, João Belchior. Solta a vinheta e simbora para mais um episódio. Gente, mas e aí? Papai do céu, me dá um namorado. Para começar esse episódio, eu queria começar com uma pergunta. E aí, como é que tá esse dia para vocês? Solteiros, namorando? Como que vocês estão vivendo esse dia? Logo Solteira. pra mim que desapaixonei em 3 dias, né? Que desapaixonou em 3 dias? Desapaixonei em 3 dias, é. Eu acho que a Não gente sou acaba tendo solteiro muitos mais. momentos desses, né? Mas aproveitando, infelizmente eu também tô solteiro, mas aquela coisa, né? É sobre. Eu ri do infelizmente, porque eu sou tipo, felizmente estou solteira. Aquelas coisas, né? Dependendo de com quem seja, felizmente ou infelizmente. É. Só depende Mas da lua também, né? Dependendo da lua, eu tô mais no cio, às vezes menos. Depende muito da tem muito isso, na lua cheia, tá com aquela vontade. Mas vamos lá, gente. Mas assim, né? Quando a gente fala de amor, a gente não cresceu com muitas referências. Se a gente for parar pra pensar sobre a época que a gente era mais novo. Mas como é que isso atravessou vocês? O que que vocês acham disso? Vocês cresceram com referência? Como é que foi pra vocês? Quer começar, Júnior? Zero referência, zero. Não sabia o que era isso. Eu não tinha noção que seria possível 2 homens se relacionar. E vindo do Uhum. interior é pior ainda, né? Porque assim, eu sou uma bichinha dos anos 90, então não tinha nem na cidade e nem nenhuma representação na mídia mesmo, na televisão, né? Então eu cresci sem saber que existia isso. E aí eu cresci com a expectativa de ter um relacionamento hétero. Esse era o modelo que eu tinha, né? Então não existia nem a possibilidade. Não era nem... Era falta de referência, mas era também não ter nem uma única referência para poder pensar em alguma coisa. Então, as únicas que eu tinha eram heterossexuais. Então, eram as minhas referências, né? Então, eu fui sendo construído com a base de relacionamento heterossexual. E tu, Bruna? Pra mim, a hora que você mandou o roteiro, eu pensei, meu Deus, é minha terapia dessa semana. Porque, assim, para além de ter poucas referências de romances entre mulheres, as referências de romance de amor, né, de relacionamento hétero que eu tinha, não me, sabe, não me eram interessantes. Então, para além de ter poucas, ou sei lá, referência, eu acho que dos episódios atrás, eu falei da Kylie e da Arizona, que foi um dos primeiros casais que eu vi. Era um Sim. relacionamento, né, que tinha seus pontos. Mas aí, para além disso, tinha o fato de que o relacionamento dos meus pais não era bom, o relacionamento dos, assim, tios que eu via à volta não eram bons, e não sei se também era um pouco do filtro da minha visão de uma pessoa muito ansiosa, que via mais a parte negativa do que a parte positiva disso. Então, quando eu falo que é um tópico para minha terapia, é porque eu estou nesse momento de legal, eu sei que eu não quero esse relacionamento hétero, mas quais são as possibilidades de outros relacionamentos que a gente tem para viver, sabe? Porque hoje eu olho para minha vida de pessoa solteira há alguns anos e me vejo com minhas plantinhas, meus gatinhos, minha cachorra, e eu penso, ai, que Tô tão alívio, bem. sabe? Eu tô bem, sem perspectiva de casamento, de filhos, eu penso, ufa. Mas eu super entendo.
Eu acho curioso que você entendeu isso muito cedo, de que você não queria Muito aquele tipo de cedo. relacionamento. Eu fui o contrário, eu achava que aquele era o tipo de relacionamento que podia existir. Então era o que eu. Sim. Não é nem o que eu idealizava, eu tive que desconstruir isso ao longo do tempo, porque eu achava que era aquilo, né? Se era ruim ou bom, eu não sabia, mas eu achava que relacionamento era aquilo ali. Era a única possibilidade, né? É, Era a e é única muito possibilidade. estranho. Bem, assim, também eu não tive nenhuma referência de relacionamentos LGBTs quando eu era mais novo, né? E aí eu ficava olhando os casais héteros se formando assim na escola e eu sentia meio que aquilo, gente, eu acho que eu preciso ali me, né, também formar um casalzinho e tudo mais. E aí eu acabei namorando meninas na época de escola e tudo, mas eu nunca me senti assim confortável e à vontade, sabe? Eu acho que uma das primeiras vezes que eu tive alguma representação e que foi muito importante pra mim foi na série Dawson's Creek. Vocês conhecem? Não é exatamente da minha época. Eu assisti essa série nos anos de 2010 em diante, por aí. Se eu não me engano, essa série é de 2000 ou 2005, enfim. E aí passava na TV. E um dos personagens principais, ele era um homem gay, né? E na Dawson's Creek, tipo ali, adolescência e tudo mais, essas coisas todas. E aí eu lembro que toda vez que ele passava na TV, meu coração disparava. Tipo, toda vez que era um episódio que ele aparecia bastante, que ele também tava naquele momento de se descobrir, de estar em relacionamento com outros caras e tudo mais, meu coração ficava assim, tá, 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 tá. E aí eu ficava, gente, é tipo, primeiro, eu era apaixonado pelo ator, então tava pesquisei outro dia como é que ele tá, e eu fiquei, um sabor, hein? Mas, se eu não me engano, ele é hétero na vida real, enfim. Mas eu lembro que naquela época isso foi muito significativo pra mim de entender que, olha só, menino, tô sentindo uma coisa aqui e eu tô vendo que, tipo, ele tá passando pelas mesmas coisas que eu, mas diferente de mim, ele tá se permitindo viver essas experiências e eu não tô, né? E aí eu fiquei me pegando pensando muito sobre isso, o quanto nessa época eu acho que as maiores borboletas que eu senti na minha vida, assim, no estômago e tudo mais, não foi nem por me apaixonar por pessoas, mas nesse processo de me descobrir, né? Tipo, é isso, de, tipo, o que eu fico pensando também é aí que vem a próxima pergunta, né? O quanto desses atravessamentos, pelo fato da gente não ter tido referências ou ter tido poucas referências, acabaram influenciando a forma como a gente enxerga relacionamentos hoje. Porque, querendo ou não, o que a gente está encontrando na internet, muita gente reclamando que não está conseguindo mais namorar, não está mais conseguindo encontrar amor, principalmente dentro da nossa comunidade. O quanto desses atravessamentos vocês acham que influenciam nisso? Ah, eu acho. Eu também acho que muito. Por exemplo, você falando que você cresceu, né, vendo a série, e aí você pesquisou na internet. Eu não tinha isso. Por exemplo, eu não tinha internet na época para poder pesquisar alguma coisa. Eu não tinha é, muitos canais de TV para poder ver essas coisas, né? Que normalmente já não tinha. E outra coisa que eu estou pensando também, eu nunca me apaixonei na infância, enquanto Hum, adolescente e criança. Porque não fazia o menor sentido para mim me apaixonar por um amiguinho. Porque primeiro, porque eu tinha que me apaixonar por uma menina. Segundo, porque eu não entendia a minha sexualidade. O máximo que acontecia comigo era que tinha alguns meninos que às vezes estudavam comigo que eu achava eles bonitos. Mas na minha cabeça eu não achava bonito porque eu hum, desejava, eu achava bonito porque eu queria ser igual a eles. Eu me visualizava no corpo deles, me visualizava com a espontaneidade que ele tinha e eu não tinha. Não era sobre uma paixãozinha. Para mim, foi. Se é proibido, embora não era dito explicitamente, é proibido, então eu não posso fazer isso. Então eu não fazia. Uma coisa que eu vou abrir minha intimidade, eu, por exemplo, eu nunca fui em motel. E para mim eu não tenho nenhum desejo de ir no motel porque me dá a impressão de que você vai fazer alguma coisa escondida, sabe? A pessoa que não tem local. Enquanto eu não tinha local, eu não tinha local e não fazia. A partir do momento que eu tenho, por que eu vou fazer escondido? Né? Isso não é uma crítica. É porque para mim foi, ao invés de eu fazer escondido, eu não fazia. E a partir do momento que eu uhum. consegui fazer, isso me liberta. É quase como se eu fizesse escondido, se eu fosse para um lugar que eu não precise ir, fosse como eu estivesse sendo tolhido de novo. Faz sentido isso? Faz sentido. Se faz sentido pra você, lindo, é isso? Ainda não.
Do meu ponto, eu acho que tem duas coisas. Eu acho que, né, eu, enquanto mulher, vi muito relacionamentos em que a mulher permanecia no casamento, no relacionamento, por outras questões, né? Ou era para manter a família, ou era para uma dependência financeira. Então, eu Sim, sinto que tem duas questões nesse ponto. Eu acho que a gente está entendendo e talvez construindo agora o que é um relacionamento, para além do que é o amor, sabe? O que é um relacionamento que me cabe, que faz sentido para mim, até o ponto muito que eu acho muito delicado assim de entender quando permanecer e quando ir embora, sabe? Eu acho, talvez, pelo menos por mim, que a gente está entendendo quais são essas possibilidades agora. Porque falando da vivência da mulher para 10, 20 anos atrás, muitas vezes embora não era uma possibilidade, sabe? Quantas uhum, mulheres ainda hoje não são dependentes financeiramente de um casamento que precisam permanecer para poder viver, sabe? sim, E aí, para além desse lugar em que a mulher está entendendo ou construindo agora o que é um relacionamento que ela quer vivenciar, tem o fato de ter poucas referências, porque ainda hoje eu estava fuçando no TikTok essa semana e apareceu para mim um casal de duas mulheres que são super femininas e que estão gestando agora. Por mais que eu me entenda como uma mulher sáfica há muito tempo, ver aquele casal naquela estrutura me trouxe um certo estranhamento, sabe? Porque a gente fala muito do constituir família para a pessoa LGBT por meio da adoção. Elas sim. escolheram gestar, sabe? Elas estavam gestando sendo duas patricinhas. E aí isso ainda me trouxe um estranhamento, sabe? E eu achei muito curioso trazer esse estranhamento para mim, que me entendo como uma mulher sáfica há muito tempo, sabe? Então eu acho que tem muitos pontos para além do que é o amor, sabe? Porque, assim, para mim, o que é o amor é muito pequeno perto do que é um relacionamento que a gente quer vivenciar hoje, sabe? Uhum. Nossa, e assim, quando tu fala sobre essa configuração, eu fico pensando que hoje em dia a gente tem muitas configurações de relacionamento, né? E muitas configurações de como a gente quer ver os relacionamentos. E aí, outro dia eu tava me pegando justamente pensando sobre isso, que tem um casal gay que eu sigo, que eles têm dois filhos e são as coisas mais lindas do mundo. E aí eu fiquei, né, pensando nessa estrutura que a gente acaba alimentando um pouco de hum, essa estrutura que a gente acabou conhecendo como, nossa, porque a gente tem que casar, formar família, e a gente tem que morrer juntos e tudo. E aí o quanto disso é ressignificado para se viver entre dois homens, e o quanto disso também dois homens não estão querendo viver uma estrutura que ela é heteronormativa. E aí entra para muitas reflexões, né? Nesse ponto de que desejo felicidades, amo acompanhar os divos, amo acompanhar as criancinhas, eles são maravilhosos. No entanto, eu às vezes me pego pensando muito nisso, sabe? De o quanto de fato isso é um desejo meu, e é claro que esses atravessamentos eles podem acabar fazendo sentido para a gente no ponto de fazer com que isso se torne um desejo nosso, mas o quanto a gente só não quer também alimentar uma estrutura de mostrar que talvez, olha, a gente também pode fazer parte disso, né? Fico pensando muito nisso quando tu traz esse ponto. Agora, diga, Júnior. Não, conclui. Não, é que eu ia falar da minha parte também, como é que esses atravessamentos se desdobraram para mim hoje em Eu dia. achei curioso a Bruna falando sobre ela ver duas meninas, que ela achou super fofinho, mas ainda assim causou estranhamento. É que eu acho que a gente estava falando sobre quais as referências que a gente tem. Eu falei que eu não tive nenhuma, além da referência heterossexual. Teoricamente, essa é a única referência que a gente tem inicialmente na vida, né? Porque pai e Sim. mãe, né? Essa é a primeira referência que a gente tem. E aí a gente cresce com essa referência, a gente cresce com essa receita, né? Nascer, crescer, casar e ter filho. E aí a gente tenta reproduzir isso enquanto pessoa LGBT. O que eu acho é que é um modelo que a gente tenta reproduzir que não foi feito para a gente. E aí, quando a gente tenta reproduzir isso, das duas, uma, ou você entende que aquele modelo não é para você, e aí você rompe com isso. Quando você rompe com isso, você encontra 1 milhão de possibilidades, que é o que você acabou de falar. Você pode ter o tipo de relacionamento que você quiser e que fizer Uhum. sentido para você. Só que isso é demais, né? Isso é demais para a pessoa, isso é demais para a sociedade, isso é demais para sustentar.
E aí, quando a pessoa não sustenta, ela volta para trás e se encaixa de novo nesse modelo. E aí, eu acho que é quando entra em sofrimento. Eu não estou dizendo que necessariamente sempre vai dar errado, mas estou dizendo que eu acredito que é um modelo que não é sustentável para a gente. E quando você fala, por exemplo, desse estranhamento dessas duas, para mim, o que você está dizendo é elas estão reproduzindo o modelo heterossexual. E é o modelo que você conhece e é o modelo que você não quer. Mas e as outras possibilidades além desses? Mas é que eu acho que é ainda mais delicado do que isso, porque eu falando como mulher, por exemplo, hoje eu, Bruna, tenho muito medo da maternidade, porque a maternidade para a mulher ela é um bagulho muito pesado. Aham. Mas eu questiono muito mais essa necessidade, por exemplo, um casamento que teve filhos. Às vezes eu sinto que a gente questiona muito se a gente quer ou não ter filhos, mas quando o que a gente está questionando não é o filho por si, mas é o peso que a maternidade tem na vida da mulher hoje, entendeu? Então eu acho que às vezes é muito mais delicado do que estar reproduzindo o modelo hétero. Mas e se eu quiser ter filho, por que isso é tão pesado? E aí eu sinto que quando a gente fala de duas mulheres, ainda é um pouco mais leve, mas às vezes me causa um estranhamento, como às vezes eu sinto que rola até uma aversão, sabe, pela maternidade. Eu falo assim por amigos próximos e tudo mais. Ninguém quer ter filho. Tipo, aí eu acho muito. Eu acho um conflito, sabe, de ideias e de Sim. quereres nisso. Para De além não querer ter de. filho? Porque, cara, e aí, qual que vai ser da próxima geração? Você Não, quer ter filho? e outra coisa, assim, Eu não quero, João, você quer? hoje em dia, neste momento, neste horário em que estamos conversando, eu não penso. No entanto, gente, nós somos hipócritas, nós somos incongruentes. Vai que um dia eu penso, agora eu quero, né? Quando começar a fazer sentido pra mim. Já fez sentido uma vez, hoje não faz mais, não sei. Mas E eu eu acho que falo assim por ser uma pessoa que é muito apegada à família, igual hoje eu sim, moro sozinha. Aí a primeira coisa que eu fiz quando eu fui morar sozinha foi trazer minha cachorra. Aí eu peguei umas plantas, aí agora eu peguei mais duas gatas. Eu não tenho filhos, mas eu tenho uma família. Então eu acho que em algum momento ter um filho vai fazer sentido para minha vida, não é o que eu quero hoje. Mas eu penso que muito mais o que me assusta é para além de estar ou não em relacionamento, mas é esse peso que essa maternidade tem. E para mim isso fala diretamente com a ideia de amor que a gente tem, sabe? Eu não uhum, sei se isso pesa mais para mim por ser uma mulher, porque eu sinto que a maternidade pesa muito mais para a mulher, né? Mas é uma coisa que eu me pego pensando de vez em quando, sabe? sim. E eu fico pensando no que o Juninho falou sobre essa questão do sustentar. Porque por mais que esteja replicando teoricamente o modelo heterossexual, são duas mulheres ou são dois homens, né? Então, Ou três. serão desafios diferentes. É, ou três, né? A gente não sabe. É como a gente disse, tem muitas configurações de relacionamento, né? Cada um com a sua, e é isso, que fizer sentido para si. Mas é nesse ponto de que, né, por mais que existam algumas coisas ali parecidas do ai, precisar trocar fralda, alimentar o bebê e tudo mais, existem os atravessamentos sociais no sentido de como é que os pais ou as mães, né, vão levar isso para os Lidar com filhos, isso. lidar com isso e levar para os filhos e levar para o social. E quando for para a escola, né? E quando for para outros ambientes e quando começar as perguntas, né? De que a gente sabe que criança é muito observadora e vai chegar o momento das perguntas, né? E aí eles estavam falando sobre a importância desse acompanhamento psicológico, né? E não só para as crianças, mas para eles também de como é que eles vão conseguir desenvolver tudo isso, porque né, por mais que seja um modelo heterossexual que tá aí se fazendo, são desafios totalmente diferentes, né? Ainda são um casal homossexual, né? Nesse ponto, ou um trisal, ou um, não sei. Eu acho que o Mas, Junior tá. ele Não tá é um batucando casal, é aí, para lei. não, o que vier. Mas eu fico pensando muito nisso, né? De que são desafios diferentes. Até porque, e eu acho que é uma frase que eu sempre vejo, eu sempre gosto de repetir, que é muito esse ponto de que o problema não é você, o problema é a sociedade que ainda é LGBTfóbica, né? Então, eu fico pensando nisso. Por mais que seja um modelo heterossexual, ainda tem desafios
que é isso, de viver uma sociedade LGBTfóbica tendo um filho. E eu acho que uma coisa que eu pensei enquanto. Ai, Ju, desculpa, eu vou falar. Júnior tá se Aí você coçando. arremata, Uma coisa que eu pensei enquanto você fazia a abertura do episódio é. Ai, porque hoje os relacionamentos não duram 3 meses e acabou. Num ano a pessoa tem 4 relacionamentos. E, cara, eu só consigo pensar, putz, que bom. Porque que bom que Ah, as eu também pessoas não estão se brigando, obrigando a estar em relacionamentos porque precisam e para sustentar aquele casamento. Sim, Que bom que as pessoas estão se permitindo questionar pelo menos essa permanência, ainda que a gente não saiba o que vai sair disso, sabe? Eu acho que a gente está exatamente nesse momento de construir as referências daqui para diante, mas quando as pessoas falam, ai, porque hoje ninguém quer se comprometer, tipo, que bom que a gente tem essa possibilidade, sabe? concordo. Porque eu acho que às vezes você fica. E aí vem de novo a reprodução de uma relação heterossexual que tem que ser para o resto da vida. E aí, às vezes, você entra numa relação que em 3 meses você entende que você não tá legal aquilo. E aí você vai se atrofiando para poder ficar dentro daquela relação. Quando você vê, você está 4, 5 anos lá sem. Não é nem sem, é com a ideia de que é nem melhor sem, estar com alguém do que estar sozinho. sem se É melhor reconhecer também, né? sem se reconhecer, é melhor estar dentro da relação. É melhor não ficar sozinho, é melhor ter alguém do que não ficar sozinho. Outro dia uma pessoa me falou, uma mulher hétero, ela falou que ela entendia relacionamento como se o marido não batia e ela tinha alimento e casa, então era um relacionamento bom. Eu acho que isso a gente reproduz ainda em relacionamento de uma forma diferente, né? Se for para ficar sozinho, é melhor ficar com essa pessoa que me maltrata, que não me ama, que, enfim, né? Que eu acho que ainda é uma reprodução. Então, eu acho que se você está dentro da relação e você percebe que não é uma relação saudável, por que você vai se manter nela? Então, Sim. eu acho super legítimo relações curtas que você entendeu que não dá certo. Ao mesmo tempo, eu entendo também que tem muita gente que às vezes quer um relacionamento, consegue esse relacionamento, quando ela entra lá, ela não dá conta e ela vai embora. E aí é uma outra Uhum. coisa. E eu acho que tem esse outro contraponto que eu. Nossa, eu vou amar, essa vai ser a palavra do episódio pra mim: sustentar. Sério, porque assim, ao passo que você também tem esse movimento de que bom que as pessoas estão entendendo de que elas não precisam permanecer em um relacionamento para sempre, existe também esse outro movimento de pessoas que elas não conseguem sustentar. Nesse ponto de que relacionamento, ele requer um desconforto de lidar com esse outro. Relacionamento, ele envolve pelo menos duas pessoas. Existe uma outra pessoa implicada. Não são só os seus desejos, não são só as suas idealizações, não são só as suas inseguranças. Também existe as daquele outro. E hoje em dia, as pessoas elas não querem mais sustentar isso, né? Quando a gente para olhar, e aí eu estou generalizando, no entanto, né, com ressalvas. Porque quando a gente para olhar, por exemplo, eu sou o típico homem gay. Nossa, que eu cresci não conseguindo me permitir ser vulnerável com outra pessoa, né? Então eu, durante muito tempo, estranhei muito quando outra pessoa se permitia ser vulnerável comigo, que eu ficava nesse ponto de, o que que tá acontecendo aqui? Tipo, não era assim que eu imaginava, não era assim, tipo, hoje em dia, né, ainda bem que com muita terapia sei lá, muitos questionamentos eu consegui, né, superar isso. Mas era muito nesse sentido de que a minha idealização de um relacionamento era com aquele cara que ele também performava isso, né? Performava essa segurança, aquela coisa, né? Performava a famosa masculinidade hegemônica. Naquele ponto que você não pode se demonstrar ser vulnerável, você tem que se mostrar ser másculo e tudo. E nesse ponto de que eu também gostava de performar certa segurança no sentido de, ai, porque eu faço tudo certinho, tudo perfeitinho e tudo mais. Então eu quero alguém que também se encaixe nesse mundo de que, eu acertei, eu encontrei alguém que também é certinho, é perfeitinho, né? E eu acho que a gente vive hoje um pouco dessa epidemia, né? Até porque a gente tem os aplicativos que estão aí para você rolar direita ou esquerda. Se você não gostou que alguém, sei lá, sorri alto, ou então que mastiga de boca aberta. Não dá para conviver com isso, vou procurar outra pessoa.
Hoje em dia tá assim, né? Com os aplicativos, você tem um cardápio ali. E as pessoas se acostumaram em conviver com esse cardápio, né? Em olhar que outras pessoas são produtos de suas idealizações. Mas qual o problema disso? Disso que Disso que, De tudo isso? Porque é igual eu falei, para mim ainda soa muito positivo ter possibilidades. eu Porque concordo com o João, mas eu abro uma outra questão. Eu concordo que se você entra numa relação, você vai lidar com pessoa diferente de você. Se você vai lidar com pessoa diferente de você, vai haver conflitos. E aí é o que você falou. Às vezes o conflito é que a pessoa é uma pessoa mais organizada, é uma pessoa que ela conversa com a boca aberta. E aí isso já é um critério para não entrar no relacionamento. Não é sobre isso, né? Muito provável que a pessoa ela não está disposta mesmo ao relacionamento. sim, Então, se você entra na relação, você tem que suportar os conflitos que vão aparecer inevitavelmente. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que não saber lidar com esses pequenos conflitos ou com conflitos saudáveis faz com que as pessoas não entrem na relação. Mas o oposto disso, eu acho que algumas pessoas entenderam que o outro vai lidar com o outro vai criar conflito. Só que aí os conflitos é agressão, aí o conflito é diminuição do outro. E aí a pessoa ainda acha que todo relacionamento é assim. Sabe, sim. 880 é isso, só que tem um meio, né? Então, não dá para ter uma lista enorme de critérios e achar que todo mundo vai preencher aquilo. Ao mesmo tempo, tem que ter alguns limites para que essa relação funcione de uma forma saudável. É Uhum. claro que a Bruna está num. eu ia falar isso, porque para mim Norma. eu Abra. acho muito, gente, qual que é onde que tá a lista que a gente consulta do que pode ser tolerado e o que não pode, sabe? Porque se a pessoa deixou a toalha em cima da cama, para mim é insuportável. É Se isso, a pessoa não almoçou e existe a deixou lista. uma coisa que o Junior faz, eu quero morrer, deixou o arroz destampado, Exposed. fora da minha vida, sai daqui. Ah, entendeu? Qual que é? Onde que tá essa lista do que a gente pode ou não pode tolerar, sabe? Depende do nível de tolerância de cada um. Ai, o meu é Exatamente. baixíssimo. Nesse ponto de que, por Mas exemplo, eu me um deixar uma perguntaria toalha em por cima da quê? cama. É, exatamente. Um deixar a toalha em cima da cama. Será que não existe uma possibilidade de conversa para que os dois cheguem num consenso, sabe? É nesse ponto que, e Júnior trouxe outra vez, meu Deus, eu tô amando citar Júnior hoje. Mas ele trouxe isso de A que, gente vai expor ele hoje. ele citou isso de que entre 8 e 80 existem aí 72 folhas de possibilidade. Então, é nesse ponto de que o quanto de fato a pessoa ou a gente, enfim, a gente também se coloca nessa situação, a gente quer sustentar um relacionamento de verdade, né? Porque se a gente fala do dia do Também dia hoje, dia acho, dos namorados, a gente fica concordo. pensando, ai, tão bom ter um dengo, tão bom, nossa, ter um peitão aqui de um macho para poder deitar, usar de almofada, né? Sair para poder curtir esse dia e tudo, mas tá, relacionamento é só isso? Será que você está disposto a sustentar também esse outro? E aí eu queria, né, chamar vocês para um intervalo que a gente vai chamar uma convidada especial, né, que eu preparei aqui, que é a especialista Ana Sui. Olha! Bem-vinda, Nassuri! Bem-vinda, querida! Prazer em revê-la. Assina Só meu pensei livro. nisso. Um dia a gente vai trazer ela aqui. Mas é isso, tipo, naquele livro da A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, é muito sobre isso, sobre essa questão dessa idealização que a gente tem sobre um relacionamento ideal, uma pessoa ideal, quando na verdade, muitas das vezes isso vai se quebrar, né? E aí o quanto a gente está disposto a sustentar isso. O ideal é ideal, né? Por isso que ele não existe. E vai quebrar, né? Exatamente. E eu acho que o problema não é nem na. Eu acho que não é nem sobre construir a relação, é sobre quando você descobre que aquilo não é do jeito que você esperava, né? Não saber lidar com a frustração de que, sei lá, por exemplo, é o que a gente falou sobre relacionamentos curtos. Você entende que aquilo não funciona, eu prefiro lidar com a frustração de ter me apaixonado pelo que eu idealizei do que sustentar uma coisa que não existe, né? Porque aí você cobra da pessoa, aí você se culpa, e aquilo vai tornar o caldo, vai para um lugar não muito saudável.
Uhum. E eu acho, e eu vou entrar em uma zona aqui que eu quero que vocês concordem, discordem, eu quero que a gente hable sobre isso. Mas hoje eu percebo que a gente está em uma vibe, percebo assim, pelas redes sociais, de que existe muito isso das pessoas quererem promover esse autocuidado, esse amor próprio. Só que amor próprio não quer dizer que você é uma pessoa totalmente independente. Até para nascer você precisa de outra pessoa. Nós somos seres interdependentes, né? E aí o que eu fico pensando é justamente isso, quando traz essa ideia do sustentar, é certo. Quando a gente fala sobre esse amor próprio, né? Quando a gente fala sobre esse autocuidado, e quando a gente traz isso para o âmbito de relacionamento, né? Como que vocês veem que isso pode ajudar de alguma forma a construir um relacionamento ou pode acabar atrapalhando? O amor próprio. Essa ideia de, tá, se não me cabe, Não precisar de não. É, porque hoje o que eu tenho percebido é isso, de tipo, ai, amor próprio é você, sei lá, entra, self-care. não consegue mais lidar com as questões de outras pessoas. Tipo, por exemplo, até amizades, quando você, sei lá, tem uma discussão, ai, se afasta. Né? Claro que isso tem níveis e níveis, mas naquele ponto de que qualquer coisinha a pessoa, eu prefiro me isolar porque eu prefiro como é que se fala, gente? Me preservar. É porque eu prefiro me preservar e tudo mais, então eu prefiro me afastar. Só que relações não implicam também, né, estar passível a ter essas discussões também? Eu acho, Eu pra tenho uma mim, ideia sobre. pode Vai. falar, Joa. Porque é que eu vou meio que Não, mudar de assunto, então pode falar. não. É que eu acho que. Não estou defendendo o diabo, mas. E talvez seja. Eu estou falando de mim. Para quem sempre foi muito tolhido, quando consegue uma certa liberdade, qualquer coisinha que possa te tirar isso ou tirar o mínimo disso, eu pelo menos acabo me afastando. Eu acabo me Aham. retraindo. Porque eu não estou falando que isso é uma virtude, não, mas pelo contrário. Mas eu acho que uma das coisas pode ser isso, de às vezes, por exemplo, eu sou a pessoa que uma red flag me manda embora. Eu não fico. Porque se eu perceber que se a pessoa é muito ciumenta, se a pessoa me cobra, se a pessoa, enfim, eu não fico, porque é um lugar que eu demorei muito para poder construir, poder sair, que Sim. qualquer possibilidade de uma nova fissura, eu prefiro me proteger. E aí é sobre se proteger. Mas eu volto na questão do 880, né? Uma hiperdependência é uma proteção e uma superdependência também, né? Porque às vezes a pessoa ela se fecha e aí eu me amo acima de tudo. Exatamente. Isso não é amor próprio, isso é isolamento. Ou então a pessoa ela precisa necessariamente estar dentro da relação para ela poder existir. Isso são dois E é extremos, né? esse ponto, é esse ponto. E aí o meio, eu acho que é você entender que você é uma pessoa, mas que você também precisa das outras pessoas, né? Uhum. Uma coisa mesmo que eu falo muito na terapia é a gente precisa da moça do caixa. Se a moça do caixa sair, tem que ter outra. Então eu dependo sempre de outra pessoa, né? Só que uma coisa é você depender 100%, outra coisa é você não depender de ninguém. Isso é muito narcísico. Mas ainda assim são formas de se proteger. E eu acho que também parte por esse ponto de que. Ah, eu esqueci o que eu ia falar, menino. Mas quando tu fala sobre essa hiperindependência, o que eu fico pensando é que, tá, existem pessoas que conseguiram encontrar quais são os seus limites, enfim, o que que elas conseguem sustentar ou não, e entender quais são os espaços em que ela se sente à vontade em existir, né? E aí é justamente o ponto de encontrar esse meio, de saber exatamente o que você quer e saber exatamente o que e aí a palavra exatamente é muito forte, né? Mas é isso, de saber mais ou menos, pelo menos. Saber mais ou menos, né, quais são os espaços que tu se sente à vontade de existir, quem são essas pessoas que você sente à vontade em ser autêntico e sustentar esses lugares, porque esses lugares, eles não vão ser, como é que eu posso dizer, ideais, né? No sentido de que vão haver conflitos, vão haver
enfim, discordâncias. E é isso, né? Tá tudo bem. Quando você fala sobre. É que você falou no início sobre amor próprio, né? Eu acho que o amor próprio é você. Por exemplo, uma coisa que eu acho muito curiosa é quando eu pergunto a alguém o que você gosta de fazer e a pessoa ela não sabe. E às vezes o que gosta de fazer é, sei lá, eu gosto de levantar de manhã, fazer meu café, sentar na sala e ficar ali contemplando o meu estacionamento. É uma coisa que eu gosto de Sim, fazer. Eu gosto de ler, eu gosto de assistir filme de terror, eu gosto de fazer coisas que são muito simples, mas que são minhas, né? E eu gosto de fazer isso acompanhado e gosto de fazer isso sozinho. E aí, quando você fala sobre quando a gente encontra um lugar que a gente se sente pertencente ou alguma coisa que a gente gosta, eu acho que não é sobre sustentar, é sobre investir nesse lugar, né? Porque quando você. É tipo, você tem R$ 1 milhão, você não investe só no lugar, você investe em vários lugares. Porque se você sim, perder em um, você tem os outros lugares, né? E eu percebo muito que as pessoas, às vezes, ela tem poucos gostos ou elas não entendem os próprios gostos, e aí quando ela encontra uma pessoa, ela direciona toda a energia dela para aquele relacionamento. Aquele relacionamento acaba, e aí a pessoa, eu já escutei muito, eu estou sem chão. E a pessoa, literalmente, ela uhum, fica como se ela inteira tivesse ido embora. Porque eu acho que, quando a gente está falando de amor próprio, a gente está falando sobre investir em si, mas ainda assim investir no outro também. Porque se o outro for embora, vai ficar um vazio, mas ainda assim sobra coisa sobre você. E aí é isso que vai te sustentar como pessoa. Era Para isso. mim, o ideal quando você fala de amor próprio, eu penso justamente isso. Para mim, amor próprio é você conseguir se sustentar. É você conseguir se sustentar no que você quer e no que você não quer, no que você tolera e no que você não tolera. É você conseguir se sustentar sim, e para mim, soa como quase um se celebrar, sabe? Você entender quais são as suas potencialidades, as suas fraquezas, e você entender que você é esse mundinho, sabe? É esse lugar de excessos e de faltas e tudo mais. Só que uma coisa que eu acho muito curioso é, por exemplo, durante todo esse episódio em que a gente estava falando sobre amor, a gente também estava falando sobre idealização. E para mim é justamente esse o ponto. Por exemplo, sendo uma mulher, o que eu mais vejo são esses relacionamentos em que as mulheres entram e o ideal de amor delas é esse amor em que as duas pessoas vão se fundir e ser uma só, sabe? E para mim isso vai justamente contra esse lugar em que você se celebra e entende quais são os seus limites e sim, quais são os do outro. Então, para mim, também é sobre hoje. O que eu acredito hoje é que quando a gente fala de um relacionamento, o amor, ele é 30% do relacionamento. Tipo assim, ele é muito pouco. O resto é construção, o resto é disposição. Hoje, para mim, a pessoa é um adulto funcional, do tipo que consegue viver sozinho e pagar suas contas. Por mais que a gente não exista sem o outro, você consegue se bastar, não no sentido de não depender de ninguém, mas de se sustentar mesmo, sabe? uhum, Então, para mim, não existe falar de amor sem falar de idealização, e para mim, todas essas problemáticas estão justamente nisso, sabe? O que é esse amor que é real, que não é idealizado? Sabe, ele é possível? Não sei se é abstrair demais, mas. É porque eu gosto muito da idealização. Eu acho maravilhoso você idealizar uma pessoa. Né? O problema não é a idealização, o problema é o que você faz com ela quando você descobre que aquilo era da sua cabeça, né? Mas sim. E um aí, amor, um relacionamento, ele não vai ter sempre uma parte de idealização? e Ele eu nunca acho vai ser. saudável que tenha. Exatamente, exatamente. Sabe aquela coisa de casal. Ah, gente, vou falar uma coisa. Outro dia eu fui para Paulista e aí eu vi um casal, e aí era um casal que os dois estavam de camisa preta, os dois estavam de bermuda branca, os dois estavam com a mesma meia, com o mesmo sapato. A única diferença um do outro é que um era alto, o outro baixo e um era ruivo, mas eles eram iguais. E eu achei aquilo muito curioso. Isso não é uma crítica, é só uma reflexão que eu fiz. Porque eu fico pensando, é quase como se o outro se tornasse o outro. E aí você deixa de ser você. Sim. Por que eu estou falando isso? Eu não lembro.
João, eu não sei Eu se a acho gente foi que, para o caminho que você esperava desse episódio. menina, eu sei que é o seguinte, a gente começou aqui a pensar no Dia dos Namorados, relacionamentos e tudo mais, mas a gente tá viajando tanto que eu tô adorando essa viagem. Porque essa viagem, tipo, a gente tá falando sobre se relacionar, amar. E Júnior, antes que tu fale esse ponto, eu acho que quando tu trouxe esse exemplo, eu fiquei pensando sobre cadê o espaço que sobra para individualidade? Porque Isso, é isso. antes de se relacionar, você era uma pessoa, é uma pessoa com seus gostos, sua individualidade, seus limites. Você consegue reconhecer isso, né? O que que você gosta, quais são os seus limites, ou você se diminui para caber nesse outro, né? É, exatamente, É, exatamente. foi isso que eu pensei, porque aí quando eu vi o casal, eu fiquei pensando, se um é o outro e eles são um só, eles são a laranja inteira, eu fico pensando, é quase como eu sei tudo sobre você. Se eu sei tudo sobre você, Uhum, não me dá espaço para fantasiar, não me dá espaço para poder idealizar essa coisa, sim. essa relação. E aí isso cai na mesmice. Aí eu acho que a coisa morre, sabe? Se não há espaço entre esse casal, não há espaço para desejar, não há espaço para falta, sabe? E aí eu acho, para mim, isso é uma coisa que eu percebo que é muito difícil as pessoas sustentarem, mas para mim, por exemplo, é uma coisa. Eu adoro a falta, adoro sentir saudade, por exemplo. Se você tem uma entrevista da Luana Piovani que ela fala: se você come morango todo dia, vai ter uma hora que você não vai querer mais comer morango, né? Se não tiver esse espaço, não vai ter desejo. E aí é onde a coisa morre. E aí a pessoa não sabe o que fazer com isso. Mas é que eu acho que para muitas pessoas isso que é o amor. E é justamente isso que eu questiono. Exato. Isso é um relacionamento, é esse Uhum. lugar que os dois são um só. E é muito louco, porque é muito aquela coisa que a gente aprende, né? De, ai, vamos encontrar a nossa metade da laranja. É o amor Gente, romântico, nós somos duas exatamente. laranjas inteiras. Não tem dessa de procurar metade da laranja. Somos dois Eu sou um indivíduos. kiwi, que eu sou meio ácida, sabe? Ah, gata, deixa ela. Na verdade, eu acho que a gente é uma metade de uma laranja, sim, mas isso não Ah, significa que outra metade vai preencher a nossa. Eu acho que a sensação é essa, de que eu sou uma pessoa cheia de buraquinhos, e aí aparece outra pessoa que também é cheia de buraquinhos, e aí esses se encontram e um tapa o buraquinho do outro. Causa a sensação de que, pô, fui completado, agora estou completo. E aí, quando essa pessoa vai embora, aquelas faltas que existiam e que é da pessoa, elas continuam. E aí, uhum. e aí eu acho que é quando a pessoa culpa o outro, mas ele me prometeu, ele falou isso, ele falou aquilo. Aí, pô, mas uma coisa que é sua não pode ser preenchido pelo outro. Sim. E é o que você falou, Bruno, sobre amor próprio, sustentar o que se é. Conseguir sustentar o que se é com o que se tem. E isso não necessariamente é confortável. Às vezes é muito confortável, Nem um pouco. né? Nem um pouco. Pode ser que seja. Há coisas que são muito boas, mas ao mesmo tempo há coisas que são muito ruins, porque. E eu acho, Júnior, eu não sei. Eu fui lembrando de uma coisa aqui quando tu falou sobre essa questão de, ai, talvez nós somos cheios de buraquinhos, essa pessoa vai lá e completa esses buraquinhos, essas faltas. E aí o que eu fiquei pensando é que é isso, né? Mas completa até quando? Porque, querendo ou não, faz parte da experiência humana essa falta existir, né? Não E completa aí, essa questão. pois é, e então fica nesse ponto, nessa ideia de que se completou, só que quando esse sentimento passar, e aí? Quando a gente começar a voltar a ter essa falta, quando a gente começar a enxergar aquela pessoa por quem ela é, para além dessa pessoa que preenchia a tua falta, né? O que que acontece? E aí, novamente, a, a, a palavra do dia, né? O quanto você está Como disposto a sustentar isso? sustentar isso, né? Quando a falta ela Exatamente. volta a aparecer. E aí eu acho que quando você não sustenta isso, você entra numa repetição. Às vezes você fica anos dentro de uma relação que já acabou, justamente que como assim você ir embora? Como assim você foi embora? Como Sim. assim você me prometeu e não cumpriu? Como assim você falou que ia casar e não casou? Como assim você falou que a gente ia viver o resto da vida e aí a gente não vai viver isso? Porque é assim que funciona. Essa é a vida, né? Essa coisa bagunçada mesmo, né? E aí a gente tenta organizar e aí a organização ela não vai se concretizar. E aí se você não souber lidar com isso, você despiroca.
Ai, gente, inclusive tem duas perguntinhas aqui que eu acho que seria bom a gente finalizar o episódio de hoje com elas, para a gente poder discutir sobre elas e depois finalizar. Mas que é isso, né? O que a gente está conversando. A gente está procurando pessoas reais ou personagens perfeitos idealizados. E além disso, quando a gente fala sobre essa questão da falta, de quando ela volta a aparecer, o quanto a gente dá espaço para errar, quanto a gente dá espaço para o conflito e para a reparação também. E aí? Depende do conflito. Depende. Novamente, Gente, cadê a planilha? não, Depende é do muito conflito. isso. Tem conflito que Na assim, é inegociável. Inegociável? Não, mas é isso. Não. E assim, uma coisa que eu aprendi dentro da psicologia é que toda resposta é um grande depende. Exatamente. Depende, Porque né? vai depender do contexto, vai depender dos teus atravessamentos, do que faz sentido pra ti ou não, do que tu entende que é teu limite. Porque é isso, né? Tem esse ponto de, tá, a gente entra nesse movimento de paixão em que a gente acha que aquele outro preencheu a nossa falta, até que a gente entende que, voltei a sentir essa falta, né? E aí, como é que eu tô enxergando esse outro? E, né, vão surgir os conflitos, vão surgir tudo isso, mas, né, vai depender do conflito, vai depender do que for. Vai ser uma A toalha construção jogada vai ser em no cima da conflito cama? e não na paixão. Exatamente. E aí vai ser o quê? Uma toalha em cima da cama? Vai ser Ai, não gente, consigo tem que ser uma sustentar? toalha. Fala, Bruna. É Vai. que pra mim é exatamente isso, cara. Poxa, pra mim amor próprio ó, encara a tua falta, encara a tua feiura, sabe? Encara teu pior lado. E aí, a hora que você quer pensar em um relacionamento, em construir alguma coisa, pra mim só faz sentido se eu puder ser inteira. E eu ser inteira é eu ter essa falta, sabe? Então, pra mim, o problema hoje é justamente esse amor romântico que eu ainda reproduzo. Eu lembro de uma vez na terapia em que a gente estava começando a falar sobre relacionamento. E aí ela perguntou para o que é um relacionamento para você? E eu falei, cara, para mim um relacionamento é um lugar de fantasia. Porque é um lugar que não existe. Hoje eu olho ao meu redor e eu sei que isso é um ponto que eu estou tratando em terapia. Mas não existe um relacionamento que eu falo que é ou perfeito ou que me faça sentido, sabe? Mas não Justamente porque existe, amor. Não existe. Que não, não mas existe. eu acho que é justamente isso. O problema não tá nessas pessoas que não querem se comprometer. O problema tá na gente que tá procurando Uhum. esse lugar do que é ideal, do que é perfeito, do que vai preencher a nossa falta, quando a gente só é a gente, quando a gente tem essa falta e essa parte E aí, negativa, Bruna, eu sabe? quero te fazer uma pergunta que agora me surgiu aqui. Quando Isso. tu fala sobre essa questão do um relacionamento em que eu possa ser inteira, eu acho que é uma coisa que faz muito sentido e é muito legítimo. O que eu fico pensando é sobre esse ser inteira. É, tem uma síndrome de Gabriela aí, do É, tipo, fala mais eu sobre nasci isso. assim, eu vou ser assim, então Eu acho aceita que que é assim, Pra mim é Gabriela. justamente o contrário. Se eu tô num Tá. relacionamento, eu cedo muito. Então, Hum, eu vou naquele momento em que eu tô cedendo, eu não tô percebendo, porque a outra pessoa tá verbalizando que precisa disso, e eu vou cedendo, e aí quando eu me vejo, eu já não sou mais eu, né? Eu já sou aham. essa outra Mas, coisa. mas, Então, mas, quem você- dera fosse a você- síndrome de Gabriela. mas isso é proteção. E é o oposto de mim, né? Você entra numa relação, você vai se E diminuindo. eu nem vou Eu entro percebendo, eu só vou indo, porque pra mim é isso que é estar numa relação, sabe? E Uhum. quando eu Agora entro numa entendi. relação, se eu perceber que eu estou sendo diminuído, e às vezes eu nem estou sendo, eu me afasto. Isso é as duas formas de se proteger, né? E eu fico pensando justamente nesse ponto de que será que relação também não tem um pouco de abdicação de alguma coisa? Claro. Nesse De sentido alguma de não, de muitas coisas. muitas coisas, pois é, porque é muito nesse sentido do se eu me permito ser inteira, mas o quanto inteira, o quanto que essa inteira também está disponível para ceder. E eu vou usar o exemplo novamente da toalha em cima da cama, tá? Porque, enfim, é o que veio. Nesse ponto de que, se para ti é tão importante que a outra pessoa mude esse comportamento de deixar a toalha molhada em cima da cama, será que também não vão existir outras coisas que talvez sejam importantes para a pessoa que tu possa começar a mudar também a ceder?
Sim, mas Mas eu o acho que problema é justamente que esse é o meu problema, você- E né? aí, de novo, você muda, né? depende Aí do você que muda seja demais. essas coisas. E aí eu mudo demais, Muda exatamente, demais, exatamente. sim. E aí Aí também tem precisa isso, né? Vai remover isso. depender dessas coisas. Por isso que eu Porque, falo, gente, vamos criar uma planilha em que a gente vai lá e bota pode ou não pode? Estou cedendo de mais, estou cedendo de menos. Vamos, vai ajudar, gente, meu vai amor, ajudar tanto. uma profissional da TI com 2 psis que estão Ai, respondendo. por favor, Depende uma IA, daqui disso. E tu assim, gente, que era Administradora. coisas exatas, por favor. por favor. Mas acaba que, gente, relacionamento é isso. Por mais que a gente diga, eu aprendi o relacionamento passado e tudo, beleza, a gente pode aprender, mas todo relacionamento um é diferente do Repete. outro. Exato, exatamente. Hã? Não, não, repete, eu digo que a gente aprendeu, mas ainda assim a gente Ah, repete. sim, repete. Eu entendi que eu era Ah, para eu repetir. entendi que todo relacionamento é diferente um do outro. Olha, eu tava concordando com isso. Não, mas é nesse sentido de que, por mais que tenha um ponto de repetição, acaba que a gente tem, não sei, tem que, né? Eu me traumatizei com esse Espera-se tem que. que, espera-se, pronto. Porque eu já teve um momento, beijo, Rayane, a minha amiga da época da. Eu trabalhava na defensoria. Eu falava, ai, gente, porque a gente tem que padronizar os dados, não sei o que ela. Tem que nada, deixa. Te Mas amo, é isso. Mariane. Mas é de. Espera-se que a gente consiga ter evoluído para poder viver outro relacionamento, mas a gente vai repetir muita coisa. Mas também existe esse ponto de que essa outra pessoa é uma pessoa que ela é diferente. Tem lá os seus atravessamentos, a sua própria história, a sua própria expectativa e tudo mais. E o que eu quero dizer com isso? Eu esqueci. E é isso, gente. Um beijo. E eu acho que também tem o lugar de quando a gente fala de que a gente aprendeu com o relacionamento, mas que, por exemplo, nesse relacionamento eu errei com o excesso. Aí no próximo, a gente já aprendendo que errou com o excesso, a gente erra com a falta. Então, sabe? Sim. E não é como a gente fosse encontrar um modus operandi perfeito para se relacionar. Não existe Exatamente. isso. A gente vai errar, a gente vai decepcionar, a gente Júnior fez vai uma cara ali. deixar o outro angustiado. Assim como o outro Não, também vai decepcionar a gente, vai deixar a vocês gente já viram angustiado. a, vocês já viram a historinha da bolsa? Ah, não. Você tem uma bolsa, aí vem alguém te assaltar e fala: passa a bolsa ou passa a vida. Se você escolher ficar com a bolsa, você vai perder os dois, porque ele vai te matar para levar a bolsa. O que é que isso quer dizer? Que ao longo da vida a gente vai ter que soltar muita bolsa para ele. Né? E aí, às vezes, a gente não está disposto a soltar algumas coisas para poder viver outras coisas. E aí a gente fica num lugar só, e aí as coisas não acontecem. Ai, mas agora eu quero terminar o episódio falando que tá tudo bem não querer sustentar um relacionamento. Então, nesse dia dos namorados, tá tudo bem não querer sustentar um relacionamento. Nesse dia dos namorados, e procure entender de verdade o que você quer. Você quer só um chamego momentâneo ou você está disposto a sustentar o desconforto de se relacionar? Porque E se se você relacionar é quiser isso. só um chamego momentâneo, tá tudo bem. É o melhor momento para querer É. um chamego Eu adoro Picante Prêmio Plus, eu amo. Ah, gata. E aí, tem um textinho aqui. A gente lê esse textinho de encerramento? O episódio é seu, amor. Acha que cabe? Vocês que Se você acha sabem, que tá? cabe. Vou colocar aqui. Talvez o desafio não seja aprender uma nova forma de amar. Talvez seja desaprender algumas estratégias que foram essenciais para sobreviver, mas que hoje dificultam o encontro. Porque, no fim das contas, ninguém constrói intimidade apenas sendo desejado. Ela nasce quando alguém consegue aparecer por inteiro, com suas vontades, inseguranças, limites e imperfeições, e encontra espaço para tentar permanecer. É, gata. Ah, eu não sei se eu quero terminar com isso, não. O que que vocês acharam disso? Agora eu quero saber de vocês. Eu acho que a gente pode dar um feliz Dia dos Namorados para os namorados, para os namorados, para as gays, para sapatão, para as Para bi, as para as solteiras, trava, né, Para gente? para as todos. hétero, para solteira. E é isso. Ai, gente, e é isso. Vamos, sei lá, quem tiver com ficante, aproveite com ficante. Que não tiver ninguém. Existem outras possibilidades para você aproveitar seu Dia dos Namorados, né? Chama um amigo para poder aproveitar os descontos dos restaurantes.
É isso que eu ia falar. Nesse dia dos namorados, se você tá solteiro, faça um date com a melhor amiga. Não tem coisa melhor. Ou então, né? E vamos de Computador aprender. novo. Vamos de aprender aqui a sustentar a solidão, Possibilidades, ó. né? Pronto, Sábado a tem, palavra do sexta dia. não. Vamos aprender a sustentar. Mas também, né, É dentro dos seus isso. limites, tá, gata? Porque é aquela coisa. Sustentar o quê? Vamos lá. Beijo. Beijo, gente. Até o próximo episódio. E esse Tchau. foi mais um Bicha. Escuta Bicha, isso. escuta isso. Tchau, tchau, gente. Tchau.